o efeito coronavírus. Até agora, de forma oficial, 234 casos no Brasil, com 18 internações. No estado de São Paulo, são 152 casos. O Brasil, por enquanto, não tem nenhuma morte. Temos pacientes graves, pelo menos 2 no Rio de Janeiro e mais um em Brasília. Doutor Carlos, o presidente Bolsonaro, que é um caso suspeito, deu um péssimo exemplo deste domingo. Caso suspeito, ele vai fazer desta terça-feira de novo o teste para a checagem se realmente tem coronavírus ou não. Afinal de contas, daquela comitiva presidencial da viagem aos Estados Unidos, temos 13 pessoas doentes. O último caso, o presidente da Confederação Nacional da Indústria. E numa situação de, vamos colocar, pré-isolamento, aguardando esse segundo teste, Bolsonaro não seguiu recomendações do próprio Ministério da Saúde neste domingo. Na manifestação contra o Congresso, o Supremo, ele foi às ruas e cumprimentou as pessoas, indo totalmente de forma contrária às recomendações da saúde. Sua análise. Zé, não conseguiria pensar numa pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, como é o presidente do Brasil hoje. E, ironicamente, olha como é irônica a vida, vão ser justamente os cientistas, às quais eles cortaram as bolsas, quem decifra e decodifica o DNA dos vírus em 2 dias, quem vai construir a vacina para esse vírus. Então, assim, os terraplanistas, aqueles que de forma delirante propõem a não vacinação, aqueles que negam a ciência serão salvos mais uma vez pela ciência. Ou seja, infelizmente, numa situação como essa, na qual você precisaria ter um estadista, nós temos um bufão, quer dizer, uma pessoa que não segue nenhuma regra, regra civilizada, tá certo? Ou seja, existe toda a questão do cargo, ao menos isso ele se dá ao respeito. Então, assim, nós vamos ter que sobreviver, queridos compatriotas, vamos dizer assim, sem contar com um bom exemplo no Palácio Planalto. Bem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acaba de dizer: é preciso encontrar um meio termo entre pessoas ficarem confinadas por conta da pandemia ou sair para trabalhar. Se ficar todo mundo em casa, diz ele, a economia entra em colapso e socialmente o Brasil também. Seu comentário. Esse é um drama que eu percebo assim, que está se desenhando. Quer dizer, de fato, eu acredito assim, que essas medidas da tentativa de diminuir a mobilidade das pessoas nesse primeiro momento, quer dizer, é possível que nos ofereça, enquanto sociedade, um resultado positivo. Mas isso, de certo, que não vai poder se sustentar por um tempo muito longo. Então, assim, a estratégia que, a meu juízo, está correta é tentar, inicialmente, evitar, vamos dizer assim, uma pletora, um estresse insuportável do sistema de saúde, tentando evitar que pessoas que estão com o vírus, mas não estão doentes, circulem livremente, e, portanto, esses são os grandes transmissores, não são efetivamente aqueles que desenvolvem a doença só, são aqueles que têm o vírus e que não desenvolveram a doença. Então, assim, eu acho que num primeiro momento, essas medidas todas elas são adequadas, mas certamente nós não conseguiremos sustentar isso por um tempo muito longo, porque o país vai quebrar, nós vamos jogar a água com a criança dentro, essa criança chama Brasil. Então, assim, de fato, essa questão econômica que se desenha nesse momento com uma depressão muito, muito significativa, eu espero, e a gente, enquanto país, enquanto nação, vai trabalhar para isso, para que a gente sobreviva à epidemia, à pandemia, mas que a gente não sucumba de depressão econômica, vamos dizer assim, possível de ser evitada. 2 preocupações graves com relação à economia. Turismo. O turismo vai sentir
drasticamente o efeito de forma imediata para o Brasil e para o mundo. E as empresas aéreas, inclusive a empresa aérea Azul, que serve Marília, já anunciando limitação em voos nacionais e até internacionais. Por enquanto, Marília-São Paulo, nada afetado e vice-versa. Mas esse é um segmento que está preocupando o governo. E quem também marcou viagem está numa situação difícil. Acompanhe. O avanço do novo coronavírus não mudou os planos desse casal de brasileiros. A viagem de férias para Portugal começa hoje e eles se preveniram. Contrataram um seguro de viagem. A gente não sabe o dia de amanhã, o que acontece na viagem. Acontece algum acidente? Com o coronavírus, é preciso redobrar a atenção ao contratar um seguro de viagem. É que muitos deles não fazem a cobertura para epidemias e pandemias. Ou seja, se houver o diagnóstico positivo para o Covid-19, o consumidor vai ficar na mão. A expectativa era do seguro cobrir tudo, né? Eles vendo que é uma pandemia, entrar no seguro. Não a gente ficar à mercê do que pode acontecer, né? Epidemias e pandemias declaradas pelos órgãos competentes fazem parte da lista de eventos que excluem todas as coberturas do seguro. A norma é da SUSEP, a Superintendência de Seguros de Viagem no Brasil. Pela regra, se a pandemia for a razão do cancelamento da viagem, o consumidor tem direito apenas ao reembolso do valor pago pelo seguro, mas perde os montantes desembolsados pela passagem aérea, hospedagem e pacotes de turismo, por exemplo. Esses itens só são reembolsados se o cancelamento for por morte ou doença do contratante ou de algum familiar próximo, como pais, filhos ou cônjuge. Nas últimas semanas, muitos clientes têm procurado essa corretora de seguros para tirar dúvidas sobre a extensão da cobertura. Muitas ficam surpresas, entendendo que a cobertura era de uma forma incondicional, sem regras ou sem normativas, e acabam realmente se sentindo lesadas, prejudicadas. 2 seguradoras decidiram oferecer cobertura para o coronavírus. São elas, Allianz e Assist Card. Para o PROCON, nenhuma seguradora pode se recusar a prestar atendimento de saúde caso o consumidor seja surpreendido com diagnóstico de Covid-19 durante uma viagem. A falta de previsão contratual não é argumento para que se recuse cobertura nessas hipóteses. O PROCON está em cima disso e está exigindo cobertura para esses casos. Carlos, a gente viu aí na matéria o pessoal de máscara. Primeiro que no mercado nacional já praticamente não se encontra. E quando encontra, 300% de aumento em cima do preço normal. A população não sabe como utilizar. E essa falta de máscaras pode afetar o pessoal da saúde? Sem sombra de dúvida. E esse é o pânico que a gente pede que a gente não cometa. É o excesso que a gente pede que não se cometa. A máscara, ela deve ser utilizada pela pessoa sintomática. Só que a pessoa sintomática deve ficar confinada, ou seja, naquele período de sintomatologia respiratória alta, ele deve ficar quietinho, parado em casa. E ele só deveria usar máscara nessa circunstância em casa para tentar diminuir o contágio para os seus contatos, contágio esse que provavelmente já ocorreu nos primeiros 5 dias, antes mesmo da doença se exteriorizar no período de incubação. Então, assim, isso é um delírio, dizer que a gente não deveria cometer, permitir, vamos dizer assim, que a autoridade oriente e seguir efetivamente essa regra, porque senão teremos um monte de gente mascarada, vai faltar máscara para quem precisa, vai faltar álcool gel para quem precisa efetivamente fazer assistência, dado que vocês têm visto, infelizmente, os profissionais de saúde eles estão muito expostos nessa epidemia. E uma parcela grande, inclusive o médico, que primeiro se alertou para o problema na China, já não se encontra entre nós. Ele morreu e era um médico otorrino, laringologista muito jovem. Maior fabricante de álcool gel do Brasil eleva a produção de 120 mil para 6 milhões de frascos. Será que vai dar conta do recado? E uma informação importante que chega agora da Organização Mundial de Saúde Animal.
animais de estimação não transmitem coronavírus. Essa é uma informação importante, não, doutor? Sem sombra de dúvida, ainda bem, porque, vamos dizer assim, já basta o tamanho do reservatório que a gente tem de 7 bilhões de seres humanos. Quer dizer, se efetivamente esse vírus também se comportasse como os animais enquanto reservatório, nós estaríamos com um problema duplicado, triplicado. Felizmente, os animais não são reservatórios para esse vírus. Governo de São Paulo acaba de anunciar redução do atendimento presencial em repartições públicas. Uma preocupação, a grande demanda no poupa-tempo, inclusive aqui em Marília, muita gente. Então, o governo vai limitar atendimento presencial em repartições públicas. Também documento assinado pelo diretor-geral da FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília, Valdeir Fagundes de Queiroz. Entrando em vigor a regra a partir desta terça-feira. Portaria conjunta FAMEMA-HC-FAMEMA, suspendendo todas as atividades acadêmicas, teóricas e reuniões clínicas por 30 dias. O senhor é docente da FAMEMA. Como funcionaria isso? Porque ali realmente temos o grande HC, são 62 municípios atendidos pelo HC Marília e região. Doutor? Na verdade, assim, eu acho que é uma conduta de bom senso, ou seja, a Unicamp já havia tomado isso daí também e outras universidades do Estado de São Paulo. E, basicamente, o que se busca é a não exposição possível de ser prevenida. Ou seja, eu mesmo tenho uma reunião de quarta-feira, 7h30, na qual a gente reúne 30 ou 40 estudantes, residentes e médicos. Quer dizer, uma reunião como essa vai ter que esperar a pandemia, vamos dizer assim, se resolver. Para voltar, porque não faz sentido nos expormos nessas circunstâncias numa atividade que pode ser recuperada um pouco mais à frente. Mas a questão assistencial, principalmente de urgência e emergência, tá garantida, inclusive com a participação, nesse momento, dos alunos e residentes. Ou seja, então, assim, eles não vão participar das atividades didáticas, mas aqueles alunos do final do curso, 5º e 6º ano, estarão conosco lá, ombreados, quer dizer, fazendo o seu papel de futuros médicos em treinamento, vamos dizer assim, na assistência da população. E esse cenário, ele tem que ser revisto regularmente. E essa que é uma questão interessante, ou seja, de aprendizado das outras circunstâncias. Uma sala de crise é montada e você vai fazendo a leitura crítica dos novos dados e vai tomando a melhor decisão baseado na dinâmica dessas pandemias. Bem, o senhor é o médico geriatra. O Ministério da Saúde já anunciou para o dia 23, antecipação para o dia 23 do início da campanha de vacinação contra a gripe, também uma medida preventiva. E aqui no estado de São Paulo, o governador Dória quer uma parceria com redes de farmácias e drogarias para que apliquem também a vacina contra a gripe, para que se evite a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde, principalmente os idosos. E aí? Não, certamente. Imagine um cenário, por exemplo, vou pegar a cidade de Palmital, que tem 100 mil habitantes e 1.000 dengue, diagnosticado dengue hoje. Imagine um cenário em que o H1N1 circula, ou seja, que a partir de março, abril, maio no nosso país, a emergência dessa pandemia do coronavírus e dengue, e um paciente me chegar com febre no serviço de saúde. O que faz esse profissional de saúde? Como é que eu vou distinguir esses quadros todos e como é que eu vou atender todas as pessoas? Então, essa questão da antecipação do H1N1, ela é absolutamente bem-vinda, porque se ela não oferece uma proteção de 100%, ela me possibilita uma boa proteção para o quadro viral que circula todos os anos, ajustado para aquele vírus que circula, permitindo, vamos dizer assim, que os quadros sintomáticos ou mais graves sejam inicialmente abordados ou enfrentados como o coronavírus. Então, assim, na verdade, essa é uma medida correta. Não só a questão de contar com redes, mas, assim, fazer a vacina escalonada, eventualmente os visitadores sanitários, as agentes sanitárias, vamos dizer assim, que trabalham nas unidades básicas, poderem ser capacitadas para oferecer essa vacinação em casa. Então, existem múltiplas estratégias de você tentar evitar
forçosa aglomeração que ocorre quando você tem um dia único de vacina. Ou seja, certamente isso está, vamos dizer assim, no radar do governo do Estado, e eu espero que a gente consiga efetivamente lidar com isso de forma civilizada, planejada, atendendo a todos e evitando o tumulto que é possível de ser evitado. Lembrando que Marília tem alguns casos suspeitos que estão sob monitoramento médico, mas nenhum confirmado. Doutor Carlos, coronavírus, destaque final. Eu queria fazer um apelo, Zé, ou seja, que na verdade a gente, enquanto brasileiros, quer dizer, consigamos nos portar, vamos dizer assim, frente a esse problema que vai atingir a todos, de forma civilizada, de forma fraterna, e efetivamente auscultando a orientação da autoridade de saúde, ou seja, que do ponto de vista do Ministério de Saúde, do ponto de vista do governo do Estado de São Paulo, e inclusive o nosso município está absolutamente envolvida e trabalhando para que a melhor orientação chegue a você. Mais do que nunca, a questão das fake news, quer dizer, a questão daquele maluco que acorda um dia e resolve propagar uma informação insustentável, quer dizer, um fanático religioso ou alguma coisa do gênero, quer dizer, ter um mínimo de crítica, fazer o duplo cheque, conversar com as pessoas, e a mídia nesse sentido, quer dizer, a mídia responsável como é essa daqui, vamos dizer assim, tem um papel fundamental para transmitir a informação correta. Sigamos a informação correta, sem pânico, sem negligência, tentemos colocar o dial no meio, tentemos sobreviver de forma a ter o mínimo de perdas e danos nessa circunstância que eu fico imaginando deva durar de 8 a 12 semanas, e aí a partir dali começa o período de cicatrização, de retomada da economia, dado que a vida continua e nós precisamos continuar a vida da melhor forma possível. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra Carlos Rodrigues da Silva Filho. Bem, apenas alguns destaques. Rodízio de veículos suspenso em São Paulo para evitar que as pessoas andem de metrô e ônibus. Técnico do Flamengo, Jorge Jesus, testa positivo. Agora vai fazer contraprova. E ele é de idade. Preocupação, uma vez que também no Rio de Janeiro temos a transmissão comunitária. Aulas na rede estadual, municipal e particular, começando já a suspensão progressiva a partir de segunda-feira que vem, as escolas fechadas. E na rede municipal, algumas escolas terão o atendimento para crianças, inclusive para a merenda, naquele sistema de férias. É uma central por região para o atendimento de crianças para evitar um problema social. E o Centro de Referência do Idoso, Zona Sul, Centro, Zona Norte, sem funcionamento nos próximos 60 dias. O futebol para, Paulistão e também A2 e A3 sem previsão. Para o Campeonato Paulista, A1, A2 e A3, tempo indeterminado. Obrigado pela sua atenção. Lembrando que os servidores municipais continuam em campanha. Querem 10% de melhoria salarial. Prefeito Daniel ofereceu 2% e o funcionalismo diz que, mais uma vez, Daniel Alonso vira as costas para a classe que garantiu a vitória a ele nas eleições municipais. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.